Então, galera, voltando, né, continuando aqui com o nosso guia de vigilância epidemiológica, continuar falando das orientações em relação ao contato do paciente, né, aquele paciente que está em contato com o paciente confirmado de Covid. Então, nós vimos a questão do isolamento e agora dando seguimento, né, às orientações que nós devemos dar a esse indivíduo que é contato de um paciente confirmado. Manter distanciamento físico, não esqueçam, por favor, de pelo menos 1 metro dos demais moradores da residência. Verificar a temperatura pelo menos 2 vezes ao dia. Lembrando que o nosso marcador de temperatura é 37,8 graus. Estar atento para as manifestações de sinais e sintomas e evitar contato com pessoas de maior grupo de risco. Aqui já é uma medida de proteção para os outros. Então, se eu tive contato com alguém confirmado de Covid, eu também tenho responsabilidade de proteger as pessoas com maior risco, né? Pessoas obesas, diabéticas, hipertensas, pessoas com cardiopatias, imunodeprimidas, pessoas em situação de maior risco que podem adoecer e ter uma situação mais grave em relação à sua saúde. Canais oficiais de comunicação sobre Covid, e aqui, né, orientar sites do Ministério da Saúde, governo, telefones de contato. Quando eu estava, né, lá no sistema de informação como suspeita de Covid, o Ministério da Saúde me ligava dia sim também. Isso foi muito importante, ouvir a voz de profissionais querendo saber como é que eu estou. Isso se chama monitoramento, tá? Serviços de saúde de referência e outros, devemos explicar à população, por isso a importância de conhecer a rede de atenção, principalmente quando estamos falando de uma doença de tamanha severidade como a Covid. Sigilo e confidencialidade das informações coletadas, sempre manter sigilo, né? Como poderão ser usadas, serão armazenadas, processadas e divulgadas em informes, boletins e artigos, mas nunca divulgar nome, nem local que mora, nem número da casa. Nós precisamos manter sigilo. Muitos casos na comunidade, quando voltaram do hospital já depois de tratamento, de internamento, a população não queria receber. Então, por isso que é importante deixar claro que a pessoa, quando ela é tratada, que ela sai do isolamento, ou que ela vai para o isolamento em casa, quando ela começa a sair é porque ela já teve critério médico. Por isso é importante que a mídia ela esteja associada, né, a esse tipo de informação benéfica, e não essa informação que toque terror. Nós precisamos também proteger aqueles que tiveram, porque muita gente deixou de frequentar lugares, de receber, acolher pessoas, conversar com pessoas mesmo com distanciamento de 1 metro, porque tiveram suspeita de Covid. Então, isso tudo aconteceu pelo medo da doença mesmo. Forma acordada de acompanhamento durante o período de monitoramento, que pode ser pessoalmente, por telefone, e-mail, incluindo periodicidade e horários disponíveis. Hoje, já existe o teleconsulta, o telemonitoramento, em alguns lugares já está funcionando, que nós podemos ter esse contato com o telefone ofertado pelo serviço público, né, e conversar com o indivíduo, né, por chamada de WhatsApp, chamada de vídeo em qualquer outro aplicativo, para que a gente consiga conversar, para que o paciente não venha para o espaço de atendimento, ou também não exponha a gente nem outros pacientes, tá? Então já existe essa possibilidade em lugares que estão com um avançar maior em relação à atenção primária principalmente. Observação: para proteger a privacidade do caso, deve-se informar ao contato que esse pode ter sido exposto a um paciente com diagnóstico de Covid, preservando o sigilo e a confidencialidade da provável fonte de infecção. Então, jamais sair dizendo, né, quem é o caso índice. Então, você pegou de fulano. Não, você teve contato provável com alguém. Então, a gente não expor a pessoa que foi o caso índice, né, aquele caso que a gente sabe que está confirmado, tá? Manter a confidencialidade. E para efeitos de afastamento das atividades laborais, de contatos próximos de casos confirmados, considerar, né, a previsão legal da Portaria Conjunta 20 de 2020, que estabelece as medidas a serem observadas visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid nos ambientes de trabalho. Então, aqui eu não vou adentrar, existe sim uma previsão de afastar pessoas que estiveram em contato com pessoas confirmadas. Nós, o Serviço de Saúde, podemos emitir esse afastamento para proteger outras pessoas que não tiveram contato. Isso tudo a gente consegue diminuir o número de casos novos e consegue quebrar uma cadeia de transmissão. Monitoramento de contatos
é uma estratégia que deve ser conduzida para todos os contatos próximos de caso confirmados, tá? Então, aqui confirmou, nós devemos monitorar o contato. Por qualquer critério, essa confirmação, independente do critério, clínico, clínico epidemiológico, clínico por imagem, ou clínico laboratorial para a Covid-19. Uma vez identificados, os contatos devem ser monitorados diariamente quanto ao aparecimento dos sinais e sintomas compatíveis com o Covid. Então, precisamos monitorar todos os dias, e aí vale o telefone, né, para saber se tem algum sintoma novo em relação, né, ao Covid, já que ele teve contato com alguém confirmado, e por um período de até 14 dias após a data do último contato com o caso confirmado. Então, diariamente por um período de até 14 dias após o dia que ele teve contato com o paciente confirmado, permanecendo em isolamento durante todo o período, certo? Então, aqui o paciente que é contato de um paciente confirmado também tem direito a isolamento. Isso o profissional que atende, né, que demanda o atestado, vai deixar claro que comunicante não vai expor o contato, né, o caso índice, mas também vai providenciar o afastamento para que outras pessoas não se contaminem. Os contatos que desenvolverem sinais ou sintomas sugestivos de Covid durante o período de monitoramento serão considerados como casos suspeitos. É só ver aqui, né, o viés epidemiológico, tá? Então, aqui, se eu tenho uma pessoa que teve contato com uma pessoa que tem Covid e ele aparece com sintomas de Covid, eu tenho o quê? Eu tenho a linha epidemiológica formada. Eu posso sim deixá-lo já como um caso suspeito de Covid com critério epidemiológico, sendo orientados a procurar um serviço de saúde mais próximo para avaliação clínica e realização da testagem se houver disponibilidade. Caso durante o monitoramento se identifique que o indivíduo apresente sinais de agravamento, como dispneia e dor torácica, vai esperar esse paciente em casa? Claro que não! Deverá ser orientado a procurar imediatamente um serviço de saúde mais próximo, conforme o fluxo estabelecido. Por isso que é importante que fique claro para a comunidade, em cada situação, qual serviço procurar. Então, se eu estou com desconforto respiratório, se à noite eu vou esperar o outro dia a unidade básica abrir? Não, eu tenho que ir para a UPA sim, e dizer que eu tive, quais são os sinais e sintomas que eu tive, e deixar claro que eu estou com desconforto respiratório. Isso tudo nós que devemos orientar no atendimento ao paciente que tem contato com o paciente confirmado de Covid. Durante o monitoramento, todo caso, um caso assintomático, tiver confirmação laboratorial para a Covid, então o paciente está em contato com Covid, ele teve confirmação laboratorial, né, pelo Covid para Covid-19, através do teste de PCR ou teste rápido de detecção, deve-se manter isolamento e monitoramento de sinais e sintomas, suspendendo após 10 dias da data da coleta do amostra do caso, tá? Aqui a gente já viu, inclusive, esse período. Para contatos próximos assintomáticos com resultados não detectáveis pelo método PCR, né, que é o molecular, ou teste rápido, o isolamento social pode ser suspenso. Então, se eu não tenho sintoma, eu tive contato, não tenho sintoma, o PCR do negativo e o teste rápido negativo, ou qualquer outro teste, né, para SARS-CoV-2, eu vou ter que suspender o isolamento social. Então, isso vai ser, né, automaticamente, se eu não tiver nenhum sinais e sintomas, pelo período de 14 dias do último contato. Observações: casos sintomáticos devem ser considerados como casos suspeitos, devendo ser notificados nos sistemas de informação. E aí, a partir do caso suspeito, eu vou continuar a minha vigilância epidemiológica para confirmar com algum tipo de critério. Nesse caso, eu já tenho vinculação epidemiológica, já que ele teve contato com alguém com Covid-19, né? Casos confirmados, os contatos desses contatos, né, devem ser rastreados e monitorados, tá? Já os casos assintomáticos, perdoe aqui o enter excessivo, que venham a desenvolver sintomas durante o período de monitoramento, devem ser considerados casos suspeitos, devendo ser notificados também, né, no sistema de informação e encaminhados para atendimento. Se ele é caso assintomático, a clínica aqui não vai nos ajudar. Então, precisamos lançar mão de quê? Da imagem ou do laboratório. Já que critério epidemiológico já tem, que é o contato que ele teve com alguém confirmado de Covid.
Estratégia de monitoramentos para contatos. Nós temos duas estratégias. A ativa, que é aquela que nós vimos no caso 1, né, que vamos ter uma equipe de investigadores, e essa equipe vai funcionar, né, por meio de telefone, e-mail, visita, mas ela vai ser mais válida mesmo, ser mais eficaz nos municípios, nos lugares onde tem poucos casos, certo? O monitoramento é diário, porém, se atrasar mais de um dia, deve-se coletar dados de forma retrospectiva. No caso do Brasil, já é quase impossível fazer um monitoramento ativo, o que pode acontecer ainda em municípios que tenham poucos casos, e aí sim criar uma equipe de investigadores, claro, usando todos os EPIs para proteger a comunidade e assim também para fazer essa estratégia de monitoramento de contato ativo. Já passiva, o próprio contato. Então, os contatos devem fazer automaticamente e reportar à equipe o surgimento de qualquer sinal ou sintoma. A gente orienta por qual meio, de qual forma ele vai contactar a equipe e ele pode, falar com a equipe que o atendeu. A ausência de sinais e sintomas também deverá ser declarada diariamente, que nós chamamos de notificação negativa. Então, se ele é contato de um paciente confirmado de Covid, ele vai nos dizer também, não tem sinal e sintoma. Então, isso para a gente é uma segurança de que não temos mais um caso novo a partir daquele caso índice, né? Aquele caso que foi confirmado. Os dados do monitoramento, né, deverão ser coletados para cada contato, tá? Não é um bolsão, não é um bolão, não, tá? É para cada contato, é porque cada pessoa é uma pessoa, existe um formulário padrão, ou também podemos lançar diretamente no prontuário um formulário eletrônico. Força de trabalho. Aqui é o problema. O rastreamento do contato é uma atividade multidisciplinar, por isso que essa aula não é para uma categoria profissional só, e sim para todas as profissões, e uma oportunidade de integração entre a vigilância e a atenção primária. Inclusive, é uma prerrogativa da nossa Política Nacional da Atenção Básica. Sugere-se que a equipe de investigadores seja mista, composta por pelo menos um técnico da vigilância e um outro da atenção primária, até porque esse da atenção primária tem vínculo com a coletividade, conhece o território, podendo ser inclusive um agente comunitário de saúde. O tamanho da equipe de investigadores depende dos diversos fatores, incluindo número de casos e contatos, a disponibilidade de EPIs, a capacidade operacional e logística, entre outros, e poderá ser definida de acordo com critérios locais. Então, existe sim a possibilidade de uma atividade multidisciplinar, uma estratégia de equipe de investigador, mas isso vai ser decidido de acordo com a realidade local. Então, se eu tenho muitos casos, eu vou tirar uma equipe para fazer isso? Não, vou operacionalizar de outra forma. Por isso que hoje já existe aberta a possibilidade do telemonitoramento, certo? Só para deixar claro aí. Durante as visitas domiciliares, quando for o caso, deve manter a distância mínima de 1 metro com os dos casos, Inclusive, os agentes comunitários de saúde não estão adentrando o domicílio para a visita domiciliar de rotina e de cadastro ou contatos de Covid. Usar EPIs, preferencialmente conduzir as entrevistas em lugares externos e bem arejados. Então, esse também aqui está sendo orientação para o trabalho dos agentes comunitários de saúde. O rastreamento de contatos requer, além de uma equipe capacitada, materiais administrativos e outros de suporte, como identificação oficial, transporte, insumo de laboratórios, equipamento celular, telefone, computador, internet. Por isso que cada local vai adaptar de acordo com a sua realidade. Está no guia de vigilância epidemiológica, mas devemos sempre levar em consideração que toda e qualquer atividade no SUS deve ser feita de acordo com a locorregionalidade. Investigação laboratorial do coronavírus. Então, a prova vai parar por aqui a nossa aula, tá? Esse bloco, porque agora vamos começar uma parte bem mais específica, que é a parte de investigação laboratorial, tá certo? Então, para a gente não trocar de tema, a gente está falando de equipe de investigação, de contato daqueles confirmados de Covid. Para que a gente não mude de tema, nós vamos parar aqui na investigação laboratorial por coronavírus
que é de onde a prova vai começar no nosso próximo bloco de aula, tá certo? Fique com Deus, muita paz. Não esqueça de fazer alongamento, beber água e não acessar a rede social, tá certo? E esse guia, ele é atual e serve para toda e qualquer categoria. E eu aposto sim, que é um tema bem importante em prova. Covid esse ano, pelo menos 3 questões de prova. E pode cair em todas as partes, a parte específica, a parte de conhecimentos de SUS, a parte de atualidades. Então, não podemos deixar passar pelo menos o que nós já sabemos a partir dessa vivência que nós tivemos nesses meses de pandemia e vamos continuar vivendo até que chegue, né, a um grau de educação de isolamento social e também, né, a nossa tão esperada vacina, tá certo? Fique com Deus. Tchau, tchau.